Olá, galerinha boa do quarto ano. Vamos lá para mais uma videoaula, ok? Que o Papai do Céu cubra todos vocês de bênçãos, né? Proteção. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma revisão sobre os conteúdos: a chegada dos portugueses ao Brasil e os primeiros contatos indígenas. Esse conteúdo você pode reforçar no nosso livro de história, da página 67 até a página 76, ok? Essa imagem aqui, ó, ela demonstra a chegada dos portugueses, né? Quando os portugueses saíram lá de Portugal, lá de Lisboa, do porto de Lisboa, e iam para as Índias. Só que quando o mar estava muito agitado, eles seguiram outro caminho. Em vez de ir para as Índias, pegaram um caminho diferente, chegando ao nosso litoral brasileiro, ok? Aqui nós podemos observar que eles ancoraram, né? Chegaram ao nosso litoral, os portugueses. E quem está olhando eles, né? Bem aqui, nus, alguns nus e outros seminus, são os moradores desta terra, os indígenas, que na verdade eram conhecidos como nativos, mas receberam o nome de índios, pois os portugueses pensavam terem chegado às Índias, ok? E aí, né, eles conheceram o nosso litoral. Nas embarcações, nessa embarcação principalmente, o comandante era Pedro Álvares Cabral. E nesse litoral aqui, os navios ancoraram no litoral brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Nessas embarcações sempre vinha marinheiros, padres, freis, escrivãos, ok? E o frei, né, ele realizou a primeira missa nesta nova terra. O nome desse frei foi Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele celebrou a primeira missa no Brasil no dia 26 de abril de 1500. E o escrivão Pero Vaz de Caminha, ele escreveu, narrou a carta sobre a nova terra para o rei de Portugal. Durante essa chegada dos portugueses ao litoral, eles conheceram uma matéria-prima de grande valor, o pau-brasil, ok? Por que era de grande valor? Na Europa teve um grande valor essa matéria-prima, pois dela saía uma tinta avermelhada cor de brasa, que servia para várias funções na Europa. Por isso, a matéria-prima, o pau-brasil, foi extraído do nosso litoral, sendo retirada em grande quantidade e levado para Portugal. Ele fez o conhecimento do litoral e logo depois, né, na realização da segunda missa, realizada no dia 2 de maio, logo depois partiram, fizeram o caminho que iam para as Índias. Aqui, nessa imagem ao lado, nós podemos observar os primeiros contatos com os indígenas que foram feitos pelos portugueses. Os primeiros contatos foi de muita estranheza, pois as duas culturas eram muito diferentes, né? Várias características das culturas, como os indígenas tomavam vários banhos por dia, os portugueses pouquíssimos banhos tomavam. Os indígenas andavam nus ou seminus. Os portugueses andavam com o corpo todo coberto, além de outras características, ok? Mas esse contato foi de estranheza, mas no início foi tudo em paz. Logo depois, os portugueses começaram a observar que essas terras, esse lugar aonde os indígenas moravam, tinha que ser deles. Eles começaram a apossar-se desse lugar. Não tiveram pena nem dó dos indígenas, exterminando grande parte dos indígenas.
com armas de fogo, com várias doenças que os indígenas, o pajé, não conheciam a cura. Além de que também muita violência os portugueses, né, fizeram contra os indígenas. Entre esses primeiros contatos, também os portugueses realizaram um tipo de comércio chamado de escambo. O que é o escambo? O escambo era a troca de bugiganga, como espelho, faca, machados, pente, pela matéria-prima conhecida como pau-brasil. E não havia dinheiro em troca, não. Somente o comércio era escambo, troca de mercadoria. Uma mercadoria pela outra, ok? A relação dos indígenas com o meio ambiente era uma relação de proteção e de cuidado, já porque os indígenas, tudo que eles precisavam para sobreviver, eles retiravam da própria natureza. Os indígenas, eles caçavam, pescavam, plantavam. E o modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Por que era coivara? Porque eles arrancavam as árvores e queimavam a terra. As tribos, logo depois, tinham que estar se mudando. Porque com a queima do solo, logo depois da colheita desse plantio, a terra se tornava infértil. Aí eles tinham que mudar, se procurar outro lugar, por isso tornavam-se nômades, ok? Então, pessoal, no nosso livro de história, da página 67 até 76, vocês podem reforçar esse conteúdo, ok? Dá uma lida especial e com atenção neste slide de revisão, certo? Para a nossa avaliação de história, ok? Também no nosso slide tem um exercício que vocês irão realizar. Passar para o caderno, colocar o cabeçalho, caprichar na letra e responder, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.